Gente, voltei. E aí, estão conseguindo me ver normalmente? A Mônica que tava reclamando, falando que não tava conseguindo. Mônica, você tá conseguindo me ver? Comenta aí pra mim, você tá conseguindo me ouvir? Tá. Vou recomeçar então, porque eu não sei quem viu, não sei se é a transmissão de como é que estão as coisas. Eu vou seguir. Eu vou seguir então. Eu vou recomeçar. Eu sou Elisama Santos, eu sou escritora, eu sou mãe de dois, tenho dois filhos, Miguel e Helena, e eu estudo a comunicação não violenta, sou facilitadora da comunicação não violenta. E hoje eu tô começando um clube do livro, e a gente tá começando com esse livro aqui. Já tentei de tudo. Ele é um livro muito bacana. Eu acho o nome dele bem esquisito. Não faz jus à qualidade do livro. O livro é muito, muito, muito bom. E a forma, ela tem uma forma diferente de enxergar a educação da criança, de enxergar a forma que nós criamos nossos filhos. E é uma forma diferente e é uma forma muito amorosa, uma forma muito doce, muito bacana de falar sobre a educação dos filhos. Eu acho que super vale a pena. Eu quero começar, eu não vou ficar lendo trechos do... Oi, Dai, você chegou! Eu não vou ficar lendo trechos do livro porque eu acho que vai ficar chato. Lendo o capítulo. Eu vou ler trechos e vou falar sobre o que ela tá falando e das dicas que ela tá dando pra gente, tá? Eu vou ler só um trechinho, que é o trecho que explica porque eu escolhi esse livro pra gente começar. Ela fala sobre a pirraça, ela começa falando sobre pirraça, e ela fala: sempre me recusei a aceitar aquele velho conselho. É pirraça, ele quer manipular você. É preciso mostrar quem manda. De um lado, o pouco que sabia sobre o cérebro de uma criança me levava a duvidar da sua capacidade de possuir tais estratégias. De outro, me parecia estranho que as crianças da faixa etária tivessem comportamentos tão parecidos. Isso deveria dizer alguma coisa, significar alguma coisa. Será que esses comportamentos que tanto incomodam os pais, a maioria das crianças de 2 anos tem crise de raiva, a criança de 1 ano e meio recebe a ordem de fazer alguma coisa, de não fazer alguma coisa, e vai fazer mesmo assim, olhando nos olhos de quem ditou a ordem. Um menino de 12 anos já não quer tomar banho. E as meninas de 15 empilham louça suja dentro do próprio quarto. Ela está falando de comportamentos que as crianças nessa faixa etária têm. Esses comportamentos poderiam ser interpretados como uma luta por poder? Quando um comportamento parece ser tão comum, posso continuar interpretando como uma manipulação dirigida para mim? A minha hipótese é que o comportamento das crianças, até mesmo mais extremo, está a serviço das suas necessidades de crescimento. Entender melhor as motivações delas pareceu-me fundamental, pois são as nossas interpretações que guiam os nossos comportamentos. Eu achei acho que esse trecho diz perfeitamente por que começar com esse livro. Porque o que ela fala? Sim, todas as crianças têm esse determinado comportamento. Porque cargas d'água a gente acha que é pessoal e que o nosso filho está fazendo para desafiar. Ela quer mostrar que não é assim. Se todas as crianças têm um comportamento, existe um fundo, existe um motivo nesse comportamento naquela faixa etária. Talvez seja só o desenvolvimento da criança. E o livro ela vai dando dicas de como você entender isso. Ela, ela também é mãe de dois, eu tenho dois filhos, ela também é mãe de dois, por isso eu falei eu também. Ela também é mãe de dois e ela fala que ela gostaria muito de ter tido este contato nesse tipo de forma de educar uma criança quando ela começou, quando ela teve os filhos, porque facilitaria bastante alguns surtos psicóticos que ela teve. O que eu achei bem bacana também é que ela começa falando que a maternidade é algo muito legal, mas que também é angustiante. Ela não usa os termos que eu utilizo, que é enlouquecedor e vai fazer você chorar em posição fetal embaixo do edredom. Ela não fala dessa forma, mas vai. Vai. Mas ela fala que existe um lado que te angustia, que te deixa maluca. E o livro tem essa intenção de te ajudar a enxergar alguns comportamentos e o que está por trás desse comportamento. E ela começa com uma comparação fantástica. Olha o desenho aqui, acho que dá pra vocês enxergarem bem. Ela tá vendo uma mulher com raiva e ela tá olhando pra plantinha. Ela fala que cuidar do filho é mais complicado que cuidar de uma planta. E o que é mais legal é que essa mulher que tá com raiva tá olhando pra planta e falando: depois de tudo que eu fiz pra você, eu te molhei, eu cuidei de você, e é assim que você me trata, as suas folhas murcharam, você está seca, eu vou lhe botar de castigo embaixo da escada, sem água e sem sol, pra você ver quem é que manda.
Só essa comparação, essa analogia, pra mim, ela já é fantástica. Porque o fato dela falar que você vai ver quem manda, porque eu vou te deixar de castigo, embaixo da escada, já faz todo sentido. Gente, como é que a gente vai mostrar pra uma criança como quem manda e que puramente porque deixou ela de castigo? Você falar com a planta, quem é que manda? Quem manda sou você, sou eu, e fique com o sol, e fique bonita, e fique vistosa porque eu tô te dando sol e água, não faz sentido. A fato da gente cuidar dos nossos filhos também não faz sentido que eles sejam comportados exclusivamente por isso. E aí ela faz explicando o que é a pirraça. E que a gente deve perceber que a pirraça, que a pirraça é uma consequência. É algo que está acontecendo de uma maneira muito forte na cabeça da criança. E que é algo tão pesado que ela não sabe lidar com isso sozinha. E ela vai expor isso de alguma forma. Com pirraça, com manha, com ataque de raiva. Eu não gosto muito das terminologias manha e birra, porque eu acho que tem um estigma e que já vem num peso. E quando a gente fala, birra, ela tá birrenta, a gente não considera a criança como deveria considerar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Quem tá aí? Deixa eu ver aqui só os comentários. Deixa eu ver se tem comentário. O bom é que eu não sei usar esse treco direito. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Quem puder comentar aí, me dizer se tá tudo ok. Porque eu tô falando horrores aqui. Eu não sei se estão me ouvindo bem. A Mônica disse que não estava ouvindo e não me respondeu mais. Ok, vou seguir. Deixa só eu... Tô seguindo, ok. E aí ela fala isso, que é uma armadilha pra gente... Tô vendo, minha net tá fraca. Ah, tá, dá pra ouvir sim. Ah, gente, obrigada. O que ela fala que é fantástico é que a gente precisa parar pra observar o que está acontecendo. Quando uma criança começa a... Tem três pulando. Tem três pulando ao redor. Três o quê? Tem três o quê pulando? Eu não sei. Tá. O que ela fala é que quando você tá com atitude, a criança tá com aquela atitude que você reprova. Ela tá gritando, ela tá chorando, ela tá... as três... Agora eu entendi. Gente, os comentários, a Renata falou que tá vendo, mas tem três pulando ao redor. Eu fiz três, não entendi. A Ana me respondeu, não, três as filhas dela que estão pulando. Tá. O que ela fala é que antes de a gente reagir ao que a criança tá fazendo, você deve parar e pensar o que está acontecendo. E que só o fato de você parar para analisar o que está acontecendo já faz uma diferença na sua forma de reagir, de entender a situação. Esse passinho aí de o que está acontecendo é um dos passos da comunicação não violenta. E que é o fato de você observar. A observação ela é diferente de você julgar. Observar é simplesmente falar o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Não é você olhar a criança chorando e falar o que está acontecendo é que ela está sendo uma chata como ela sempre é. Não é isso. Mas o que é que está acontecendo? Ela está chorando porque isso caiu. Ou então ela está chorando e eu não sei o motivo. Ela está chorando porque eu não sei o motivo. Ela está chorando porque ela é birrenta. Tem uma diferença enorme. E cada vez que a gente fala, mas ela está chorando porque ela é birrenta, você está se bloqueando de entender aquela criança. Está fechando aquele canal de comunicação. E essa dica dela é maravilhosa, de você parar e pensar, o que está acontecendo? E quando você para pensar o que está acontecendo, isso vai te inibir os seus impulsos de reagir antes de pensar. E essa é uma dica maravilhosa, é uma dica que eu tento fazer muito com os meninos. Não é sempre que eu consigo, óbvio, mas na maioria das vezes eu consigo de parar e pensar, tá, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Essa hora de parar e respirar e pensar antes de tomar uma atitude me faz voltar pro meu centro, pro meu eixo, antes de fazer uma besteira com os meninos. E eu acho essa muito legal. E ela tem um teste de pirraça, se uma criança tem como pirraçar ou não. E ela fala que se você pega uma criança, aqueles brinquedinhos de encaixe que a maioria das crianças tem, e você dá um brinquedo com um círculo e um triângulo a base para ela encaixar, a criança que não vai conseguir encaixar, a criança de 1 ano e meio normalmente não vai conseguir encaixar de primeira. As crianças de 3 anos e pouquinho, elas vão conseguir encaixar em 85% das vezes. E só após os 4 anos é que a criança vai conseguir encaixar todas as vezes. O que ele quer dizer é que a criança que vai conseguir encaixar para conseguir encaixar todas as vezes,
ela precisa conseguir visualizar 3 objetos diferentes e como esses 3 objetos diferentes se interagem. E daí decidir onde encaixa cada coisa. Se uma criança não tem a capacidade de visualizar esses 3 objetos diferentes, de como lidar com esses 3 objetos diferentes, obviamente essa criança não sabe o que ela está fazendo, ela não tem capacidade psicológica, capacidade intelectual de te manipular. Então, oi Carlos, boa tarde. E de te manipular. Então, obviamente, se ela não tem essa capacidade de te manipular, ela está tentando expressar alguma coisa. É só isso. O grito, o choro, o se jogar no chão, o desespero total e completo, que a gente acaba entrando em desespero porque a gente não raciocina, é só uma incapacidade do cérebro. E ela dá essa prova, esse teste, que seria isso. Mônica, tenta o link, Mônica, já que você não tá conseguindo pelo Periscope, tenta o periscope.tv/Elisa_tutor pra ver se você consegue por lá, que pena. Tem um pessoal que tá conseguindo, eu acho que deve ser no seu computador ou no seu celular. Foto atrás? Não tem foto atrás. Tá. E aí vamos seguir. Um conceito que ela traz no livro que eu gosto muitíssimo é o conceito do reservatório de amor. Ela diz que crianças precisam dessa certeza de que elas são amadas para elas se sentirem seguras. E que nós, antes de lidarmos com a criança, nós precisamos pensar se o reservatório de amor dela tá cheio. Eu achei tão linda essa história de reservatório de amor. É você entender se aquela criança está se sentindo amada naquele momento, ela normalmente se sente amada, o dia dela tá sendo tranquilo, tá sendo um dia que ela tá confortável sendo ela, porque isso vai fazer diferença na forma que ela vai reagir às coisas. Ela vai estar, se ela tá segura, ela vai reagir de uma maneira mais bacana à forma que a gente espera, não exatamente da forma que nós esperamos, mas ela vai reagir de uma maneira mais segura, se ela também está se sentindo segura, entende? E ela dá alguns exemplos, ela deu dois exemplos que eu achei muito legais, que é a criança tá lavando o prato, a mãe tá lavando o prato, e a criança encosta e faz, mamãe, você me ama, ou mamãe, você pode brincar comigo agora. Ah, filha, você nem olhar pra criança, ah, filha, agora eu não posso, tô ocupada. E aí a criança encosta, mamãe, você pode brincar, agora eu não posso, tô ocupada. E o telefone toca e a mãe sai correndo pra atender o telefone. E aí ela fala que a criança vai concluir, poxa, o telefone é mais importante aqui em casa do que eu. São pequenas sutilezas, né? Que na cabecinha deles funciona assim. E ela dá outro exemplo de um pai que também tá, sei lá, mexendo nas coisas dentro de casa, arrumando a casa, arrumando o guarda-roupa, enfim. E ele, o menino chega e faz, papai, vamos montar um castelo comigo? E o pai fala, não, agora eu tô ocupado. E depois ela pede outra coisa, não, agora eu tô ocupado. E de noite, muito provavelmente, a criança vai sentir medo, ela não vai conseguir dormir porque ela não teve esse contato. E ela faz essa ligação que eu acho muito legal, que é essa ligação de que a criança, ela precisa de contato físico. O contato físico libera a ocitocina, que é o hormônio do amor. Esse hormônio acalma a criança. E os dias que você tiver mais contato físico com o seu filho, os dias que você lidar melhor com o seu filho, em carinho com ele, ele vai dormir melhor. Porque ele vai dormir se sentindo amado. Ele vai dormir se sentindo confortável sendo ele vai dormir se sentindo seguro e a noite vai ser mais tranquila. Então, dedicar um tempo para a criança alivia esses ataques de raiva. E aí, nesses 2 exemplos que eu dei, ela fala de formas de você lidar. Você não tem que parar o que você está fazendo. Mas na hora que a criança falar, por exemplo, na mãe ou no pai, filho, mamãe, você me ama? E aí você para e fala, poxa, filho, que pergunta bacana. Mamãe te ama muito, mamãe é muito feliz por ter você como filha. Mamãe tem um coração muito grato por ter você ser minha filha. Esse tipo, só você parar o que você está fazendo, de olhar para a criança, esse contato visual, de você explicar, de você prestar atenção nela, ela perceber que naquele momento, por mais que você ainda precise lavar os pratos, ou fazer a comida, ou mexer, estudar, enfim, o que quer que seja, você parar para olhar nos olhos dela e falar, poxa, filha, que pergunta bacana, mamãe te ama muito demais. Ou pro filho, eu tô super ocupada agora, mas a mamãe já vai brincar com você, a mamãe já vai falar com você. Esse tipo de atitude faz com que eles se sintam amados, com que eles se sintam seguros e com que eles lidem melhor com as coisas, porque libera esse hormônio que acalma.
E ela, mais uma vez, ela reitera o contato, a importância do contato físico. E teve um trecho do livro que eu achei muito bacana. Eu não cheguei a grifar aqui, mas ela fala que por várias vezes a euforia da criança ela é acalmada com um beijo, com carinho, com um abraço. Você ajuda a criança, o contato físico, você sentir na pele o seu amor pela criança, o amor da criança por você. Você tocar a criança, você sentir, deixar que o quentinho do corpo de um sinta o quentinho do corpo do outro. Vai fazer a euforia que a criança está no momento de raiva melhorar. E a gente passa por um outro trecho do livro, que é o Crises de Raiva e Tempestades Emocionais. E ela usa a imagem, que é a imagem da capa, que é uma criança no mercado, loucona, se jogando no chão. E a mãe com aquela cara de, levanta aí agora, eu vou lhe dar uma palmada. E é a imagem que ela dá, e tem um trechinho que é como se a criança estivesse falando pra mãe, que eu achei tão bacana que eu vou ler. Mamãe, tem uma tempestade na minha cabeça e no meu corpo. Eu nem consigo ouvir o que você está dizendo. Se me der uma palmada, vou berrar ainda mais ou vou me calar de susto. Nesse caso, você até pode pensar que a palmada foi eficaz, quando na verdade foi estresse que me bloqueou. Não preciso de mais medo nem de mais estresse. Por que você está zangada? Por que está chateada comigo? Eu preciso de você, mamãe, para pôr fim a essa tempestade. Eu grito cada vez mais alto para que você me ajude. Não me deixe sozinho com a minha raiva. Quando tenho muitas coisas para ver, sentir, ouvir, minha cabeça não sabe o que fazer. Quando você tira as balas de mim, ela dá o exemplo do mercado, da criança que quer pegar bala, minha cabeça fica perdida. Não faço de propósito. Os hormônios do estresse inundam meu corpo, meus neurônios motores descarregam tensões e eu grito, choro, rolo no tapete e bato a minha cabeça no chão. Às vezes consigo me aguentar até chegar em casa e então explodo quando estou sozinho com você, mas às vezes eu nem consigo. E ela explica uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Que a criança, quando você não é fantástico, que a criança, quando ela chega em casa, quando ela tá no mercado, no shopping, esses lugares com excesso visual, a cabecinha delas não tem a capacidade de focar numa coisa. Se você entra no shopping, você foca numa loja, você foca no que você quer. A criança, ela não tem essa capacidade. Todas aquelas luzes estão estimulando ela no mesmo tempo. Todas aquelas vozes, elas estão ouvindo tudo ao mesmo tempo. Ela não consegue focar. Então ela dá esse surto mesmo de chorar, de se jogar no chão, de gritar. Quando ela pega alguma coisa e pede, quer, é uma forma do cérebro dela sair daquele turbilhão de informações que está cercando ela e focar numa coisa. Então não é quando ela te pede meu filho não pede o pacote de bala porque ele ainda não provou bala. Mas ele às vezes pede um brinquedo ou algo assim. E quando ele foca e gruda, mas eu quero. Aí pede pão de queijo. Pão de queijo que já teve escândalo no shopping mais de uma vez com ele, pão de queijo. Mas eu quero pão de queijo, mas eu quero. Não é somente eu querer o pão de queijo. O pão de queijo é um lugar seguro. O pão de queijo é algo que ele conhece, é algo que ele quer e que ele pode focar. O cérebro dele sair daquela loucura, daquele fuzuê que dá no juízo e centrar numa coisa só. Eu achei esse trecho muito legal. E ela fala de uma outra coisa que é muitíssimo bacana, que é que a criança não consegue se acalmar sozinha. Ela precisa da nossa ajuda para ela se acalmar. E eu me pego fazendo muito isso, gente, muito. Infelizmente, eu tenho tentado melhorar bastante nisso. De calma, meu filho, eu tô trocando este calma. Peraí, vamos se acalmar junto. Eu tô tentando ficar perto dele para se acalmar, porque ele não consegue se acalmar sozinho. E dependendo do nível de estresse na cabeça dele, da criança, a forma de se acalmar é descarregar aquilo. Sabe quando você tá com aquele choro preso, que você tá nervosa, que você tá enlouquecendo e você precisa chorar, o que você precisa gritar pra poder voltar pra ser você? É por isso que às vezes a criança chora, dá aquele choro terrível. Daqui a pouco ela vem brincando, sorrindo, conversando. E você vai, meu Deus do céu, parei um bipolar. Não, você não pariu um bipolar. É só que o cérebro dela não tem a capacidade de se acalmar sozinho. E se ele precisa se acalmar, é aquela forma, a única que ele conhece de se acalmar. Descarregando a raiva, descarregando o nervosismo, descarregando aquele turbilhão. Então, vamos tentar melhorar essa parte do se acalme e ajudar. Eu gosto de abraçar Miguel quando ele tá assim. Às vezes ele reluta, ele empurra, mas eu continuo abraçando porque eu sei que... Aí ele vai reduzindo, começa a se acalmar. Ai, mamãe, eu tava com medo.
Porque é um turbilhão. Pare pra pensar quando você sente raiva. Quando você tá nervosa, quando você tá chateada com alguma coisa. É um estresse muito grande. Eu sinto meu estômago queimar, eu sinto minha cabeça doer. E minhas mãos, eu fico tão nervosa que eu fico travando, assim, de ódio quando eu tô estressada. E eu sei o que é que tá acontecendo. Mas meu corpo todo muda. Com a criança acontece a mesma coisa, ela é um ser humano como você. Vai vir aquela descarga enorme sentimental e ela vai sentir o corpo todo tremer, ela vai ficar com raiva e ela não sabe o que está acontecendo. Então, muito além da crise de raiva, ela tá com medo, porque ela não sabe, ela não tem a capacidade ainda de entender o próprio corpo. Ela precisa que a gente se acalme, que a gente vá lá e ajude ela a acalmar. Sem rótulo. Sem chamar de nada, é ajudar mesmo, é se dispor como um amigo que tá sofrendo. Naquele momento, seu filho tá sofrendo, ele não tá te provocando, ele tá precisando de ajuda para passar por aquele turbilhão. Eu achei esse conceito que ela fala muito fantástico. E aí ela dá uma dica bem legal, que é, já que a criança ela não tem a capacidade de focar, quando ela tá num ambiente cheio de estímulos, ela não tem essa capacidade de focar, ela tá bem loucona. E se ela conseguir focar, ela muito provavelmente vai focar numa coisa que você não queria que ela focasse. O ideal é que você faça com que ela foque. E isso funciona muito, tem funcionado muito com meu filho. No mercado, quando eu vejo que ele tá nervoso, que ele tá estressado com o momento, filho, ajuda a mamãe a pegar o tomate, ajuda a mamãe a pegar tal coisa, ajuda. Você ocupa a criança. Olha pra mim, que coisa é isso aqui? O cérebro dela tá assim, olhando todas as coisas ao mesmo tempo e não tem a capacidade de focar, ajude. Fale em que ela deve focar, porque aí ela vai sair daquele turbilhão e vai pra ali, vai conseguir se acalmar e se centrar centrar a atenção numa coisa só. E, de quebra, vai evitar que ela busque fazer isso sozinha, centrar a atenção dela no momento de desespero sozinha, de uma forma que com certeza você não vai gostar. Eu achei essa dica muito, muito, muito legal. E ela fala que quando você... que é paradoxal a gente se irritar com a criança ao mesmo tempo que a gente pede que ela se acalme. E para pra pensar no paradoxo. Você tá nervosa, você tá... se acalme, fique calma, eu já vou. Como que você pede que alguém se acalme se você tá enlouquecida, se você tá gritando, se você tá berrando? Não existe a calma nunca vai chegar para aquela criança. Então, para ela se acalmar, você tem que ajudar ou você tem que esperar realmente. Existem momentos que a única coisa que a gente pode fazer é abraçar e esperar aquela descarga emocional toda ir embora. E ela fala de duas outras coisas muito legais sobre as crianças que saem correndo o tempo inteiro, que não param quietas. E os pais falam, mas essa criança não fica quieta, essa criança não para. E não é somente... Isso é necessidade de chamar atenção. A gente também tem esse detalhe, né? Tudo é necessidade de chamar atenção. E às vezes não, gente. Às vezes é só um desenvolvimento do crescimento da criança, a necessidade do crescimento dela de se mexer. Nós temos necessidade de nos movimentarmos. E a criança, ela tem necessidade de se mexer. Então, às vezes, seu filho tá correndo enlouquecidamente, não é pra chamar sua atenção. Na verdade, ele tá nem aí para você. Ele só quer se mexer, o corpo dele está pedindo para descarregar aquela energia de alguma forma. E a forma, às vezes, é correndo, é subindo escada. Se você tem como focar essa forma, falar, filho, corre aqui, faz isso, pega assim, ótimo. Se você não tem, aceita. Aceita, tira os perigos que pode, deixa a criança se mexer, porque ela precisa disso para crescer. É uma necessidade do crescimento. Outra necessidade, sabe aquela coisa que a criança fica balançando na cadeira? Meu marido já se irritou muito com o Miguel por causa disso. Ela fala que o balançar estimula o ouvido interno, o centro do equilíbrio do corpo. Então, que às vezes a criança está ali se balançando, é somente uma necessidade de equilibrar alguma coisa na cabeça dela. Não é uma coisa consciente que ela faz. Nossa, eu vou equilibrar, vou dar uma balançadinha aqui porque eu tô nervoso, vou me equilibrar. Não. É uma coisa inconsciente, é uma necessidade do próprio corpo mesmo. E aí, se a cadeira, obviamente, é um perigo, você pode indicar alguma outra coisa para ela balançar. Ela dá exemplos aqui de se rodopiar num balanço, de se rodopiar na cadeira do escritório, de às vezes fechar o olho e rodopiar na cadeira do escritório, porque se for essa necessidade de equilíbrio que ela alcança. Mas ela também abre um parênteses, né? Que se essa necessidade de equilíbrio permanece por muito tempo, se a criança tem essa mania realmente de ficar balançando para poder se equilibrar, você leva no médico para ver se tá tudo bem. E tem uma observação dela que eu achei muito legal, porque eu faço muito, que é falar, você vai sair com a criança, aí você fala, filho, na hora que a gente chegar lá, eu vou te dar tal coisa. Aí a criança vai começar a chorar agora, e fala, não, mas eu quero agora.
E ela fala da nossa inteligência, só que não, de prometer algo para uma criança que não tem a capacidade de prever o futuro ainda. Eles não têm a capacidade de pensar no futuro. Eles não têm. Eles não têm. Eles não projetam para o futuro. Então, se você falou que ela não te pediu nada, você falou, eu vou te dar isso quando chegar em tal lugar, você acabou de criar uma necessidade urgente naquela criança. Eu nunca tinha pensado nisso. Que é realmente quando você fala, mas quando chegar lá em tal lugar, eu vou te dar isso. Ela vai começar a querer agora, porque ela não projeta para o futuro. E aí a gente cria essa necessidade. Então, nesse momento, fica na tua. Se ela não te pediu, não fala nada, não precisa, não tem necessidade disso. Gente, eu não sei quantos minutos a gente tá, mas eu vou tentar falar menos. E o outro detalhe é que as oposições, os ataques de raiva podem ser essa necessidade de se acalmar, essa necessidade de movimentação, essa necessidade de encontrar um centro, um de equilíbrio, ou pode ser uma reação à nossa forma de falar. Uma reação à nossa forma de impor. Porque crianças são como nós. Eles têm as mesmas necessidades que a gente e determinadas formas de falar e de pedir aos nossos filhos vai produzir uma resistência natural. A forma que... Existem formas e formas de falar. Eu posso pedir a mesma coisa pra você e você resistir bravamente ao que eu pedi ou você me ajudar de primeira. Por quê? Porque vai da forma que a gente fala, da forma que a gente se comunica. Existem formas de falar que vão criar uma resistência imediata. E existem formas que a gente cria resistência imediata nas crianças. E ela fala desses ataques de raiva, que muitas vezes os ataques de raiva foram provocados por nós mesmos. E ela dá um exemplo dessas necessidades da criança, que você chega na cozinha e tá a criança pegando um pote de bala em cima da geladeira. Ela botou uma cadeira, escalou a cadeira, subiu no armário, do armário pegou o pote de bala na geladeira. E aí você tá louca, nervosa. Na realidade, esse exemplo, ela fala que foi num congresso, numa palestra dela, que uma mãe perguntou como lidar com a crise de raiva, das crises de raiva da filha. E aí ela pergunta, tá, não dá pra lidar com as crises de raiva da sua filha, porque cada crise de raiva tem um motivo. Não existe lidar com a crise de raiva. Não existe fórmula perfeita. A forma de lidar com a crise de raiva é entender o que causou aquela crise. E aí ela perguntou, o que causou a crise de raiva na sua filha, a sua última crise de raiva da sua filha? Aí a mulher para pra pensar, ela pegou um pote de bala em cima da geladeira e eu tomei. E aí ela falou, tá, como foi o pote de bala? Onde estava o pote de bala? Estava em cima da geladeira, ela pegou a cadeira, subiu no armário, do armário pegou na geladeira e tomou o pote de bala. E aí ela falou, mas a criança tomou o pote de bala, você acha que foi o quê? Queria bala antes do almoço, não podia. Para pra pensar. Olha que fantástico esse circuito. Galera da academia, o fantástico do circuito. A criança tem uma cadeira, um armário e a geladeira, gente, ela só queria escalar. As crianças, elas têm necessidade de testar os limites delas. A cada momento, seu filho, ele cresce um pouquinho. Cada vez que ele cresce, ele percebe que o corpo dele pode muitas coisas. A gente já perdeu a graça com o nosso corpo, né? A gente já não testa mais o nosso corpo. Mas eles acabaram, é como se tivessem acabado de ganhar um brinquedo. E eles querem testar esse brinquedo o tempo inteiro. O corpo deles é um brinquedo fantástico. Eles querem testar a capacidade do corpo deles o tempo todo. Tudo que essa criança... A bala era uma desculpa. Porque o que ele queria era escalar e chegar lá em cima e mostrar que ele conseguia chegar lá em cima e pegar a bala. E aí ela fala que em vez de tomar a bala e causar essa crise de raiva, porque sim, você estaria causando essa crise de raiva, ela falou, em vez de você tomar a bala, você podia chegar pra criança e falar, caramba, filho, você escalou isso tudo pra pegar a bala? Nossa! E daí você introduzir qualquer tipo de comentário de, puxa, caramba, você escalou, né? Mas a próxima vez você pede a mãe, que é meio perigoso, e conversar com a criança. E você pode chupar a bala. Vamos guardar a bala. Onde é que você quer guardar essa bala agora? Pra você chupar depois do almoço. Me diga, onde é que você quer guardar? E aí a mãe fala, mas eu não queria que ele chupasse a bala. E aí essa parte é muito engraçada, que ela fala, tá. Você não queria que a criança chupasse a bala e você põe a bala em cima do armário. Em cima da geladeira, num lugar que a criança não vai ver. Se você não queria, veja quem é que tá provocando a situação. Você sabe que é uma comida que seu filho adora. E aí você põe as vistas dele e fala, não, você não pode mexer. Você não pode comer. Você não pode comer, você não pode mexer. Pois é, Dai, não é lindo pensar assim? Você não pode comer, você não pode mexer, você não pode encostar naquilo dali. Quem tá provocando a crise de raiva da criança?
Quem está provocando o estresse da criança? Se ela está vindo, ela vai querer. Então, evita. Existem determinados comportamentos que a gente pode evitar, né, nos nossos filhos. E aí ela fala desse teste de capacidade, ela fala dos pais autoritários que interpretam tudo de uma maneira contrária ao natural. A criança está sempre provocando, a criança está sempre testando, a criança... Ou o pai que não é autoritário, o pai que é permissivo, tá sempre se culpando. Ai, mas eu fiz isso, ele tá assim porque eu fiz aquilo, ela tá chorando porque eu tô... Não. O que ela quer dizer é que existem momentos que o choro, que a raiva, são coisas naturais, fazem parte do desenvolvimento. O ataque de raiva faz parte do desenvolvimento, a crise de choro faz parte do desenvolvimento, tudo faz parte do desenvolvimento. E que a gente pode lidar com tudo isso de uma maneira muito mais amorosa e muito mais simples. E ela fala que o cérebro se desenvolve de uma maneira não linear, mas através de reorganizações sucessivas. Isso significa que o que parece definido numa idade pode ser alvo de questionamento numa outra, porque os caminhos dos neurônios foram reconstruídos. Essa explicação dos neurônios eu achei tão legal. Porque, eu não sei os filhos de vocês, mas eu creio que sim. O meu filho fala, mas, ai, Miguel ama isso. De repente ele parou de gostar. Mas, menino, você gostava até ontem. Ele passou uma fase que ele parecia aquele menino da chicória na propaganda. Não sei se vocês lembram da propaganda que o menino ia pro mercado e gritava por chicória. Ele não podia ver brócolis. Não sei se era porque ele achava... Ele comia o brócolis, mas eu acho que muito mais porque ele achava bonito. E ele não conhecia brócolis. E aí eu comprava brócolis. De um tempo pra outro, eu comecei a dar o brócolis pra ele. Não queria. Mas, Miguel, você não quer mais? Eu não gosto mais. O escuro. Ele nunca teve problema nenhum com o escuro. De uma hora pra outra... Não, tá escuro, eu não vou entrar. Em medo do escuro. E aí ela fala, eu sempre fiquei muito confusa, mas gente, eles fazem isso pra contrariar, que loucura é essa? E não é pra contrariar. O crescimento da criança, o desenvolvimento do cérebro dela é não linear. Ele vai construindo e reconstruindo as sinapses e os caminhos dele. E é por isso que eles têm uma ideia hoje e uma ideia amanhã. Por conta dessas coisas. O Dani é o Dani ou a Dani? Eu não sei, eu tô enxergando. Eu pergunto qual é a minha profissão. Eu sou... Nossa, são tantas coisas. De formação, eu sou advogada, mas eu sou escritora. No momento, sou escritora. E encerrando, eu vou ler a frase que ela deixou, porque eu achei fantástica. Quando você estiver prestes a se irritar com o seu filho de 1 ano, lembre-se de que no cérebro dele, cerca de 1 milhão de sinapses, que são conexões de neurônios, são criadas por segundo. Um trabalho que impõe respeito. Visualize o cérebro do seu filho em construção. Visualizar o cérebro do seu filho em construção. Ajudará você a não sucumbir. Respire. Eu achei muito legal esse encerramento desse capítulo. Gente, eu só vou ler o primeiro capítulo, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. E aí, se eu conseguir alguém pra olhar os meninos, ou na hora que eles dormirem, a gente pode começar amanhã novamente. Mas eu achei muito legal esse encerramento do capítulo, falando pra você lembrar que 1 milhão de sinapses são criadas por segundo. Gente, é um cérebro em desenvolvimento. Eles estão iniciando a vida. É muito louco a gente exigir deles coisas que, às vezes, nem nós mesmos somos capazes de ter e de agir da forma que a gente quer que eles ajam. E eu achei muito fantástica essa forma de enxergar a criança. É um cérebro que está em desenvolvimento. É um cérebro que está começando. Eu falo sempre que às vezes eu fico muito nervosa com meu filho e aí eu lembro, gente, ele tem 3 anos nesse mundo. 3 anos. O que são 3 anos? A criança acabou de chegar nesse mundo e eu tô surtando com ele porque ele tá reagindo de uma forma que eu reagiria quase que igual. Então, eu acho que deu pra vocês perceberem porque eu escolhi esse livro pro nosso clube da leitura, porque eu achei que ele é muito legal. Quem quiser comprar, aqui tá ele, já tentei de tudo, da Isabelle. Eu não sei pronunciar o sobrenome dessa mulher, meu povo, mas enfim, da Isabelle, tá? O sobrenome vocês estão vendo aí. Encerrou? Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário pra gente conversar ou posso encerrar o vídeo? Eu acho que... Deixa eu tentar ver os comentários, tem algum comentário aqui... Enfim, gente, é isso. Esse foi o primeiro capítulo do livro. E depois a gente a gente continua com os próximos capítulos. Ele tem 12 capítulos, então serão 12 vídeos. Em cada capítulo... esqueci de explicar isso, não foi? Em cada capítulo, ela vai falando de uma idade. Ela vai falando das faixas etárias.